pessoal, nós faremos agora a correção do simulado referente ao texto Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács. Simulado este que foi classificado com um nível de dificuldade fácil. Primeira questão. O planeta Terra, em sua estrutura, é composto por elementos com e sem vida, minerais, vegetais e animais. Sobre essa base natural ergueu-se o mundo humano. O texto em destaque foi retirado do artigo Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria. No que diz respeito à constituição humana no mundo, pode-se afirmar que, opção A, assim como os outros animais, o homem constitui a sua própria cultura por meio da sociabilidade. Está falso, né, pessoal? Em nenhum momento nós vamos ter nesses pensadores, né, o discurso ou o ponto de vista de que os outros animais constituem cultura. Então, na verdade, o homem é o único animal que possui cultura. E cultura aqui sendo entendido como o processo de modificação da natureza, né, pelo homem. Então, o homem modifica a natureza para suprir as suas próprias necessidades, né? Essa modificação da natureza acaba se refletindo também na modificação do próprio homem, né? Então, a gente pode dizer que o homem é o sujeito e o objeto da própria ação, né? E é importante a gente destacar também, pessoal, que alguns cursistas chegaram a perguntar, em nenhum momento esses autores vão defender que o homem não pertence à natureza. O homem se distancia do aspecto animal, né? Do aspecto irracional, digamos assim, mas em nenhum momento ele é visto como excluído da natureza, até porque o homem ele constitui a natureza. Sem o homem, a natureza deixa de ser natureza, até pelo princípio da totalidade, né? Então, o homem é um elemento que constitui a natureza. Agora, trata-se de um elemento diferenciado. Por quê? Porque, diferentemente dos outros animais que também constituem a natureza, né, o homem ele tem a capacidade de modificar a natureza. Okay? Então, diante das dificuldades que o homem vai enfrentando, né, e essas dificuldades são impostas pela própria natureza, o homem teve de, digamos, produzir a sua própria existência. Então, pessoal, apenas o homem possui uma cultura, né? Apenas o homem constitui a sua própria cultura, ok? Os animais não têm cultura. Isso tomando por base o ponto de vista dos autores aqui, tá bom? Opção B. O processo educativo, ao ser desvinculado das práticas sociais, participa da própria constituição do homem. Também está falso. Esse processo educativo não é desvinculado das práticas sociais. É importante a gente destacar aqui que quando se fala em processo educativo ou educação, como nós podemos ver no título, essa educação é vista no âmbito mais genérico, né? Não é educação formal, isso não se reduz à educação formal que nós vemos nas escolas, ok? É uma educação no sentido mais amplo, né? Lato sensu, ok? Então, o homem, para modificar a natureza, obviamente, ele teve de lançar mão de conhecimentos, né? E adquirir esse conhecimento, a gente pode, o processo, né, de aquisição desse conhecimento, a gente pode entender como processo educativo. Ele vai se educando, né, ele vai aprendendo. E essa modificação da natureza, essa transformação da natureza para suprir as necessidades do homem, ela é vista, essa modificação, né, ela é vista como o próprio trabalho, né? Então, o trabalho, nesse sentido mais genérico, né, ele é visto aqui como algo fundamental para o homem. Por quê? Porque se eu entendo aqui o trabalho como o processo de modificação da natureza para suprir as necessidades que são fundamentais do homem, consequentemente, o trabalho constitui algo que é fundamental para o homem, né? O trabalho, portanto, faz parte da própria ontologia do ser,
né? Faz parte da essência do homem. O homem só é homem porque tem esse aspecto do trabalho. Por isso que muitos autores vão defender, né, que a escola, o processo educativo que se dá na escola não deve excluir assuntos relacionados ao trabalho. Por quê? Porque o trabalho é algo essencial para o homem. Marx vai defender a presença, né, do trabalho nas escolas, né? Isso desde pequeno mesmo, a própria educação das crianças deveria andar junto com o trabalho, né? Só que não o trabalho na perspectiva capitalista de sua época, né? Que era um trabalho massacrante, desgastante, né? Mas sim outra perspectiva de trabalho aqui como sendo algo construtivo, né? Então, essa educação que nós podemos ver aqui, ela é compreendida de uma maneira mais ampla, ok? No sentido de aprendizagem, o homem vai se educando e, ao se educar, ele vai modificando de formas diferentes a natureza, né? Vai produzindo objetos, artefatos, enfim. A gente pode entender a educação nesse sentido. Agora, depois, é claro, né, vão surgir as instituições específicas, né, para essa educação formal, digamos assim. Dentre essas instituições nós temos a escola, né? Então, esse processo educativo de modo algum deve ser desvinculado das práticas sociais, ok? Por isso que essa opção B está falsa. O processo educativo deve estar vinculado às práticas sociais. Opção C. Ao constituir a sua sociabilidade, o homem deixou de ser um simples animal para se tornar um animal complexo e ahistórico. Veja só, ahistórico, pessoal. Já percebemos que está falso, né? O homem é um animal histórico, tá ok? O homem é um animal histórico. Ele é o resultado de um processo histórico bastante longo, né? Então, quando a gente tira essa perspectiva da história, né, é como se a gente estivesse dizendo que o homem surgiu nesse exato momento, surgiu do nada, né? Não teve nada anterior a esse homem, né? E essa não é a perspectiva do materialismo histórico, ok? Essa nova ciência que Marx estava propondo, né? Contar a história tomando por base o aspecto material, ok? Então, esse homem, ele é sim um animal histórico, ok? Ele é o resultado de um processo longo, de um processo histórico, de muitas transformações, até chegar no que nós temos hoje. A opção D. O mundo da cultura, resultado da interação humana com a natureza, se diferencia do mundo natural, né? Está correto. De fato, esse mundo natural, né, onde tudo é como deveria ser, né? É como se não houvesse possibilidades de mudanças, né? Já com esse mundo da cultura, a gente já tem a intervenção humana, né? Então, no mundo natural, os animais vivem de acordo com aquilo que a natureza lhes oferece, ok? Então, eles não têm essa capacidade de modificar a natureza. E mesmo quando modificam em pequenas ações, né, às vezes para, por exemplo, para adquirir um determinado alimento, né, eles fazem pequenas modificações, é como se fosse algo não consciente. É como se esse comportamento animal fosse o resultado do próprio instinto, né? É como se eles já nascessem com essa informação genética, né, do que eles devem fazer, ok? Portanto, a opção D é a opção correta da primeira questão. A opção E. O homem se distanciou da natureza de tal forma que é possível dizer que ele a abandonou. Está falso, né? O homem, ele não está fora da natureza, ele está inserido na natureza, ok? Ele é um elemento da natureza. Agora, é claro, ele se distanciou do aspecto, digamos, natural, né? Do aspecto da submissão às leis da natureza, ok? Ele se distancia, mas
ele continua fazendo parte da natureza. Esse distanciamento se refere à submissão das leis da natureza, ok? Segunda questão. Sobre a ação de todos os seres vivos, incluído o homem, sobre a natureza, e tomando por base o artigo Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria, pode-se afirmar que, opção A, homens e os demais seres vivos agem sobre a natureza de maneira consciente, deixando assim o aspecto instintivo de lado. Está falso, né, pessoal? Nessa perspectiva que nós estamos seguindo aqui, os demais seres vivos, né, excluindo aqui o homem, claro, não agem de maneira consciente, eles agiriam de maneira inconsciente, eles estariam seguindo o seu lado instintivo, tá ok? E quem fala muito isso é Álvaro Vieira Pinto, né, no livro O Conceito de Tecnologia, no qual em vários momentos ele faz questão de mostrar essa diferença do homem para os demais animais, né? O homem como sendo o único animal que tem essa capacidade de projetar, né? E depois a gente vai ver em Lukács que uma das diferenças também do homem para os demais animais é justamente essa questão teleológica, nessa finalidade. O homem, antes mesmo de agir, ele já dá uma finalidade para a sua ação, né? Então, antes mesmo de a ação ser concretizada, ele já dá uma finalidade para ela, né? Ele já tem um objetivo para essa ação, diferentemente dos demais animais. Então, o homem ele não age de maneira... o animal, na verdade, não age de maneira consciente, ok? Opção B. O homem constrói formas de interação com a natureza que lhe são próprias, agindo conscientemente. Está correta essa opção. Há ações humanas que são próprias, né, aos homens. Portanto, essa opção está verdadeira. Opção C. A ação consciente possibilita a passagem de uma prática social para uma prática natural, deixando o trabalho de lado, né? Está totalmente falso. Na verdade, a ação consciente que possibilita a passagem de uma prática natural, uma prática inconsciente, para uma prática social, né? Já vem a questão aí da consciência. E, claro, não deixando o trabalho de lado. O trabalho vai se constituindo como um elemento essencial. Opção D. A interação humana sobre a natureza é única e exclusivamente instintiva, totalmente falso, né? Na verdade, é mais consciente do que instintiva. A gente não pode deixar de lado também que há ações humanas que são instintivas, né? No entanto, o que nos diferencia dos demais animais, principalmente, é a questão do agir consciente, né? Da sociabilidade, da cultura, ok? Opção E. Lukács destaca a determinação natural do homem na constituição da sua própria ontologia. Na verdade, é o distanciamento dessa determinação natural que vai constituindo a própria ontologia do homem. Terceira questão. Friedrich Engels foi coautor de diversas obras com Marx, sendo que a mais conhecida é o Manifesto Comunista. Também ajudou a publicar, após a morte de Marx, os 2 últimos volumes de O Capital, principal obra de seu amigo e colaborador. Engels também organizou as notas de Marx em Teorias sobre a Mais-Valia, que ele publicou depois publicou como o 4º volume de O Capital. Ao afirmar que o trabalho produz o homem, Engels defende que, opção A, o trabalho é o resultado de um processo natural, fruto da herança genética, como afirmava Darwin. Está falso, né? O trabalho não é visto nessa perspectiva biológica, né? Nessa perspectiva genética, mas sim na perspectiva histórica, social, ok? Então, o trabalho não é o resultado desse processo natural, ok? Opção B. A ontologia do homem deve considerar o papel assumido pelo trabalho. Está correta essa opção, né? Praticamente todos os pensadores que compõem a bibliografia dessa seleção veem o trabalho como um princípio educativo, né? Como a base que deve permear a própria educação, né? Uma vez fazendo parte da ontologia do homem, né? Do ser, ou seja, fazendo parte da essência do homem, não podemos deixar de lado esse aspecto tão importante que é o trabalho, né? Portanto, a opção B está correta. A opção C.
as modificações estruturais do corpo humano não se refletiram em ações conscientes, ponto de vista defendido por Marx e Lukács. Está falso, pessoal. Nós temos que o homem se diferencia dos outros animais ao ter uma transformação estrutural de sua mão, né? Agora, é importante destacar que essa não é a única diferença do homem para os demais animais, mas na própria história, né, nessa condição histórica, nós temos essa transformação estrutural da mão. E, ao ter essa transformação na estrutura, né, nós podemos ver aqui a possibilidade de esse animal, né, gesticular. E, ao gesticular, nós podemos ter aqui também algo que vai se refletir na própria modificação da natureza. Então, essa modificação da estrutura da mão do animal, né? Até porque a gente ainda não pode falar em homem aqui, né? Então, de qualquer forma, a modificação estrutural da mão possibilitou a esse animal modificar a natureza de forma diferente, né? Possibilitou também a ele projetar ações diferentes. Então, consequentemente, pessoal, essa modificação vai se refletir no próprio trabalho. Vejam que aqui, pessoal, pouco importa a determinação exata, né, de quando o homem surgiu. Então, nós temos um animal que teve uma modificação estrutural na mão, né? É importante destacar que isso não se dá de um dia para o outro, né? Nós temos aqui centenas de milênios, né? Que acabam gerando essas modificações, né? Então, esse animal teve uma modificação estrutural na mão, e a partir do momento que ele começou a agir teleologicamente, né? Ou seja, agir com uma determinada finalidade, um agir consciente, é que nós vamos ter aqui o surgimento do trabalho. Então, pouco importa a gente determinar quando o homem surgiu, né? Quando o trabalho surgiu. O trabalho surgiu primeiro que o homem surgiu primeiro que o trabalho. Na verdade, o que nós temos aqui é o surgimento coetâneo, o surgimento simultâneo desses dois elementos, né? A partir do momento que o homem surge, nós temos o surgimento do trabalho, nós temos também o surgimento da cultura. Todos esses elementos surgem simultaneamente. Então, nós temos que essa opção C está falsa. Por quê? Porque essas modificações estruturais do corpo humano vão se refletir em ações conscientes. Opção D. O surgimento do trabalho trouxe a divisão entre os homens, enfraquecendo as relações sociais. Está falso, pessoal. O trabalho, ele justamente possibilitou o fortalecimento das relações sociais, né? Isso está falso. Agora, o trabalho na perspectiva capitalista, né? Aí aqui nós vamos ter uma mudança nessas relações sociais, nós vamos ter a questão do fetichismo, né? As propriedades, a mercadoria, ela passa a representar a própria subjetividade do homem. Enfim, o trabalho, a gente pode dizer que trouxe ao fortalecimento das relações sociais, ok? A opção E. A estrutura da mão humana, em determinada condição histórica, trouxe o enfraquecimento da sociabilidade. Também isso não é dito nesse texto. Na verdade, a gente pode imaginar justamente o contrário, né? A estrutura da mão humana, em determinada condição histórica, né, ao se modificar, possibilitou esse agir consciente, esse agir com finalidade. Consequentemente, isso vai possibilitar, né, a sociabilidade do homem. Quarta questão. Lukács é amplamente descrito como o mais proeminente intelectual marxista da era stalinista, muito embora a avaliação de seu legado possa ser difícil, pois Lukács parecia, ora, apoiar o stalinismo como a personificação do pensamento marxista, mas também defender um retorno ao marxismo pré-stalinista. Em As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem, Lukács faz referência ao que ele chama de salto ontológico. No que diz respeito a este conceito, e tomando por base o artigo Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria, é falso afirmar que:
Opção A. Lukács se apoia em Marx ao considerar que um ser social se desenvolve tendo por base um ser orgânico e esse também o faz a partir de um ser inorgânico. Está correta essa opção. De fato, nós temos aqui o desenvolvimento de um ser orgânico, né, a partir também de uma base inorgânica. Opção B. Esse salto reflete um movimento em que o novo nasce do velho, mas de forma tão mais complexa que não mais se identifica com a sua origem. Está correto também, né? Esse novo, né, é uma... até por conta da historicidade, né, ele é o resultado de um processo histórico. Então, ele nasce do velho, vai se modificando até chegar um momento em que ele não mais se identifica com a sua própria origem. Opção C. O salto é caracterizado pela produção de elementos que refletem a manutenção de suas próprias características, destacando assim a permanência das antigas bases. Está falso, pessoal. Essas características são modificadas, até porque não haveria salto se houvesse essa continuidade, né? Então, o salto diz respeito justamente a uma mudança. Opção D. O trabalho pode ser considerado como um salto, refletindo assim a ontologia do ser social. Está correta essa opção. O trabalho aqui é visto como o reflexo, né, de um desenvolvimento do ser. Ele se desenvolve, né, aqui tem a questão biológica mesmo. Esse desenvolvimento proporciona uma possibilidade de agir conscientemente, né? Consequentemente, nós temos o surgimento do trabalho. Na verdade, o trabalho surge simultaneamente ao surgimento dessa consciência mais complexa, né, do homem. Então, essa opção, de fato, está verdadeira, né? O trabalho, ele representa esse salto do homem. Opção E. O salto ontológico definiu o homem como ser, para além do mundo natural, tendo o trabalho como seu resultado, né? Também está correta essa opção. Quinta questão. O trabalho é a forma específica e determinada pela qual os homens respondem às suas necessidades individuais e coletivas, em uma cadeia de mediações que, ao se constituir, cria necessidades. Pessoal, um ponto importante aqui, que nós podemos perceber também nos outros simulados, é que alguns enunciados de questões podem servir para a gente responder outras questões, né? Então, a partir do momento que na questão nós não temos um comando que pede para nós avaliarmos se o enunciado é verdadeiro ou falso, esse enunciado pode ser visto como verdadeiro, né? Então, a partir do momento que esse enunciado pode ser considerado como verdadeiro, o enunciado da questão, a gente pode ver se alguma outra questão do simulado ou da prova, né, está pedindo ou está se referindo a alguma informação que conste nesse enunciado. Okay? Então, é importante a gente prestar muito bem atenção nisso, porque às vezes a gente consegue responder uma questão utilizando informações que estão presentes em enunciados de outras questões, tá bom? Desde que nessas questões não seja pedido para a gente avaliar se o enunciado é verdadeiro ou falso, ok? Se não é pedido para a gente avaliar se é verdadeiro ou falso o enunciado, a gente parte do pressuposto de que esse enunciado está verdadeiro, tá bom? Pois bem, tomando por base o artigo Educação, Escola e Humanização, em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria, é falso afirmar que, opção A, a criação de instrumentos para agir sobre a natureza é o resultado do processo de mediação do homem com a natureza. Está verdadeiro, né? Essa mediação do homem com a natureza, né, faz com que sejam criados instrumentos, né? Então, instrumentos para mediar o contato do homem com a natureza, ok? O desenvolvimento desses instrumentos, aí a gente já pode utilizar, né, o que a gente aprendeu lá com o conceito de tecnologia, né, o desenvolvimento desses instrumentos ou desenvolvimento das tecnologias, né, das técnicas
isso se reflete no desenvolvimento do próprio homem. Então, quanto mais desenvolvidos forem os instrumentos, né, desenvolvidas forem as máquinas, as técnicas, mais desenvolvido será o homem, né? Isso é um reflexo do desenvolvimento humano, tá bom? Então, essa opção A está verdadeira. Opção B. O que diferencia o homem dos demais animais é a possibilidade de usar a natureza para satisfazer as suas necessidades. Está falso, pessoal. Isso não diferencia o homem dos demais animais, até porque os demais animais também usam a natureza para satisfazer as suas necessidades, né? O que vai diferenciar é esse agir consciente, né? Ou, utilizando-se de Lukács, o agir teleológico, o agir com uma finalidade. Ou, utilizando-se de Álvaro Vieira Pinto, né? Essa característica de projetar, que apenas o homem pode projetar, pode imaginar, né, a utilização de elementos, pode imaginar as consequências, os resultados, né? Então, apenas o homem tem essa capacidade. Os animais também usam a natureza para satisfazer as suas necessidades. Consequentemente, a gente não pode dizer que isso é o que diferencia os animais do homem. Opção C. O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Está verdadeiro. Vejam que sempre há o aspecto aqui de acompanhamento, né? Ou seja, o homem ele está junto à natureza. O que o homem faz é junto à natureza. O homem não é excluído da natureza, ok? Ele sempre está junto à natureza. Opção D. A consciência que está presente na ação do homem sobre a natureza é aquilo que o separa de todos os outros animais. Também está correta. E a opção E. Ao atuar sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, o homem modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Está verdadeiro também. Se o homem faz parte da natureza, né, se ele modifica essa natureza, até pelo princípio da totalidade, o homem também vai se modificando. Veja que no enunciado nós temos ao atuar sobre a natureza externa ao homem. Aqui, para dizer que não é a natureza do homem, mas sim a natureza que está fora do homem, externa a ele. Mas isso não quer dizer que o homem não está inserido na natureza, ok? Até porque, pessoal, se a gente fala que o homem age sobre a natureza, é porque a gente já está fazendo aqui uma abstração, né? Se o homem é natureza, faz parte da natureza, então ele não poderia agir sobre a natureza. Ficaria esquisito falar o homem age sobre a natureza. Se o homem também é natureza, então não faz sentido eu falar homem, né? Faria sentido eu falar a natureza age sobre si mesmo, né? Então, quando a gente fala que o homem age sobre a natureza, é mais uma abstração que a gente faz, né? O homem ele continua fazendo parte da natureza. E por fazer parte dessa natureza, por fazer parte dessa totalidade, né, todos os elementos estão interligados, na modificação de um reflete em outros elementos. Então, quando o homem modifica a natureza, isso também se reflete sobre ele mesmo, ok? Então, ele modifica a sua própria natureza. Portanto, essa opção E está verdadeira. Sexta questão. O que diferencia o agir do homem sobre a natureza dos demais animais é, opção A, o agir por necessidade. Está falso, né? Porque o homem também age por necessidade e os animais também agem por necessidade. Opção B, a ação instintiva. Também não é isso que diferencia, né? Porque o homem também tem instinto, né? E os animais, claro, né? Opção C, a sua presença na natureza. Não é isso que diferencia, né? O homem e os animais estão presentes na natureza. Opção D, o agir consciente, exatamente essa opção, né? Essa ação consciente do homem. Opção E, a falta de mediação. Essa opção também está falsa, não é isso que diferencia o homem dos demais animais. Sétima questão. O desenvolvimento do homem no tempo e no espaço, como resultado do trabalho,
produziu as variadas formações históricas e culturais que não permitiriam identificar, nos dias de hoje, as necessidades básicas humanas, sem fazer menção a determinada cultura. No que diz respeito ao trabalho, como ação que também supre as necessidades básicas humanas, é correto afirmar. Opção A. O trabalho também produz necessidades. Está correto, pessoal. O trabalho vai produzindo necessidades. A partir do momento que a gente entende que o trabalho, né, faz parte do desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento do trabalho, o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento de instrumentos, né, se reflete no desenvolvimento humano, a gente vai ter novas necessidades que vão surgindo, né? A sociedade vai mudando, a sociedade vai tendo novas necessidades, então a gente pode dizer que também o trabalho produz necessidades. Opção B. O trabalho como ação ahistórica já está falso, né? O trabalho é uma ação histórica, deve ser visto como reflexo da própria natureza, né? Também está falso. Opção C. Os homens nascem aptos ao trabalho, também está falso, né? Não há esse aspecto biológico, né? Não há esse aspecto inatista. Os homens não nascem aptos ao trabalho. Eles vão, digamos, se educando, né? Vão aprendendo a trabalhar. Okay? Então, não há esse aspecto inato. Né? A gente já deixa isso, já descarta isso. Né? Então, toda vez que a gente se deparar com essa questão de dizer que o trabalho é visto como algo inato, ahistórico, né? São termos que não casam muito bem com a perspectiva teórica que nós estamos vendo nesses textos. Né? Ahistórico, inatismo, idealismo, metafísica, são termos que não batem com os referenciais que nós estamos encontrando nesses textos, tá bom? Opção D. As relações sociais, por sempre existirem, podem ser consideradas como ahistóricas. Está falso. Tendo o trabalho como base natural da sua constituição. De fato, as relações sociais têm o trabalho como uma base natural, né, de sua constituição. Opção E. As determinações genéticas indicam o tipo de trabalho que deve ser direcionado a determinados jovens. Está falso, né? Novamente aqui falando das determinações genéticas como algo que vai influenciar no trabalho, né? Como o trabalho se desenvolve. Então, está falso. Oitava questão. E o que parece ser puro instinto se veste de determinações da cultura a ponto de machos e fêmeas não se atraírem por ser da mesma família, ou determinada carne não ser considerada alimento em um grupo carnívoro? Tomando por base o artigo Educação, Escola e Humanização, em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria, é falso afirmar que: opção A. Nesse mundo humano não há determinação genética que constitua relações, mas práticas que são vivenciadas, reproduzidas e aprendidas. Está verdadeiro, né? Nós temos aqui no trecho do enunciado da oitava questão, né, que essa questão de determinado grupo comer ou não a carne, né? A carne não ser vista como alimento. Aí nós temos, por exemplo, os vegetarianos, né? Isso não é algo que se define biologicamente, né? Se define por meio se define geneticamente, mas é algo que é um reflexo das relações sociais, né? Um reflexo de uma cultura, ok? Opção B. Como ser social, o homem já nasce homem. Está falso aqui, né? Não há essa perspectiva de que o homem já nasce homem. O homem, ele se torna homem, né, em sociedade, né, na sua relação com a sociedade, ok? É por meio da educação que ele desenvolverá seus instintos de sobrevivência. Está falso, né? Opção C. A educação é ontologia humana, ou seja, constitui o próprio ser humano como parte decorrente do trabalho humano. Também está verdadeiro, né? É importante destacar que Lukács, quando trabalha a própria ontologia, né, ele vê a ontologia como um conjunto de conhecimentos, né, que são responsáveis por responder às perguntas mais, digamos, fundamentais do homem, né? Ou seja, é como se fosse um amplo conjunto de conhecimentos que faz com que o homem veja o mundo, se constitua enquanto homem, né?
Muda-se a sociedade, muda-se também a própria ontologia, né? Muda-se a forma de ver o mundo. A gente pode citar aqui, por exemplo, a maneira pela qual Aristóteles via o mundo de sua época, né? O escravo, por exemplo, era visto como objeto, não como um ser humano, né? Então, ele via a questão da escravidão como algo natural, né? Como algo normal. Né? E isso é um reflexo da ontologia de sua época, ok? Então, o que constitui essa ontologia é a própria educação, ok? Então, essa opção C está verdadeira. Opção D. Mesmo os fatores biológicos, como a fome e o instinto reprodutor, são determinados no homem pela sua forma social e cultural. Fatores biológicos, como a fome e o instinto, né, podem sim ser determinados pela forma social e cultural. Muda-se a sociedade, muda-se a cultura, muda-se a relação que o homem vai ter com, por exemplo, né, a própria reprodução, né, ou a própria relação com a fome. Então, de fato, fome e instinto são vistos aqui como fatores biológicos, mas como esses fatores são exteriorizados, né, isso vai ter uma influência muito grande da própria ontologia, né, da sociedade, da cultura da época desse homem. A opção é na inserção real na sociedade que nos conformamos à humanidade, que nos parece anterior ou predeterminada. Também está correta. Nona questão. Se o que caracteriza o trabalho é a sua âncora teleológica, consequentemente, a consciência passa a ser também determinada pelo entorno histórico e social em que o sujeito está inserido. O trecho em destaque, retirado do artigo Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria, faz referência, opção A, ao movimento dialético. Está correto, né, pessoal? Aqui, no enunciado, nós temos uma ação teleológica, né, o trabalho teleológico. Então, o homem age, né? Ele age, mas ele age determinado pelo entorno histórico e social, e esse entorno histórico e social sofre influência dessa ação humana. Então, vejam só, o homem ao agir, ele vai influenciar esse entorno histórico e social, né? O meio, ele vai influenciar o meio. Mas quando ele age determinado por esse meio, por esse entorno. Então, pessoal, é como se ele estivesse contribuindo para modificar esse meio que, consequentemente, vai determinar a sua própria ação. É um processo dialético, né? Eu estou agindo sobre algo, né? E esse algo também vai determinar a minha própria ação. Isso é esse movimento dialético. Portanto, a opção A está verdadeira. Opção B. A determinação do homem como ser individual. Está falso, né? Não faz referência a esse homem como ser individual. Opção C. A consciência como algo biológico. Também não. Opção D. As formas de consciência que não se relacionam com o mundo onde se vive. Totalmente falso, né? Há essa relação, sim. E opção E, a homem antissocial. Também não. 10ª questão. As elaborações do pensamento que conseguem compreender a realidade e seus elementos estruturantes de forma mais próxima do que a realidade concreta se apresenta, permitem o que seria denominado de aproximação da essência do real. O trecho em destaque foi retirado do artigo Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács, de Lilian Faria. Sobre as elaborações do pensamento, é falso afirmar. Opção A. Tais elaborações, ainda que não se insiram na vida cotidiana da maioria dos homens, redimensionam a forma como se compreende o mundo e se produz a vida humana. Está verdadeira. Nós temos aqui uma referência à própria ontologia, né? Opção B. A alienação e expropriação da riqueza impedem que as elaborações do pensamento estejam presentes na vida cotidiana de todos os homens. Também está verdadeiro, né? Essa alienação e expropriação da riqueza acaba fazendo com que os homens
tenham essa visão deturpada da realidade, né? A própria alienação possibilita isso, né? Possibilita essa visão não crítica da realidade. E justamente por não ver a realidade, né, eles acabam não fazendo parte dessa própria... É como se eles não fizessem parte da produção dessa realidade, né? É como se eles estivessem alienados, né? Alienados no sentido etimológico, né? Alien, né? Como se fosse uma outra pessoa, um outro. Se a gente pegar o latim alienare, né? Significa que pertence a outro. Ou seja, é como se o homem não tivesse domínio do próprio ser, né? É como se ele fosse de outra pessoa, né? Como se ele não tivesse a posse de si mesmo. Ele foi simplesmente alienado. A sua consciência é uma consciência alienada, né? É uma consciência que não lhe pertence. E de que forma essa consciência não pertence ao homem, né? Justamente porque nós temos diversos veículos de informação, por exemplo, né, que acabam produzindo uma consciência que vai ser assimilada pelo homem. Então, a consciência que o homem tem, né, nesse caso específico, é uma consciência de outrem, né, de outra pessoa. Não é uma consciência dele mesmo. A consciência que ele tem é uma consciência fabricada, né, justamente para fazer com que esse homem não se rebele, fazer com que as situações, a sociedade atual permaneça como está, enfim, né? Então nós temos essa característica da própria alienação. Opção C. A ciência possibilita o aprofundamento e superação dos elementos de aparência presentes nas elaborações do pensamento. Está verdadeiro, né? A ciência, ela vai possibilitar uma visão mais específica da realidade, né? E consequentemente isso vai se refletir na própria consciência, né? Até porque se a gente tem um aprofundamento na descrição dessa realidade, e como a gente parte aqui, pressuposto materialista, né? Do material para o ideal, consequentemente o ideal vai ser influenciado, né, por essa nova visão do material, né? Por o desenvolvimento da ciência que vai trazer um aprofundamento dos conhecimentos dessa realidade concreta, ok? E isso, claro, vai se refletir na elaboração de pensamento. Opção D. O rigor científico, por ser destituído de neutralidade, deturpa a compreensão do real, impossibilitando o desvendamento do mundo. Está falso, né? Destituído de neutralidade. Na verdade, o rigor científico, ele tem como pressuposto básico a própria neutralidade. Então, ele não é destituído de neutralidade. Uma das grandes defesas, né, dos cientistas mais rigorosos é justamente essa neutralidade. Apesar de a gente saber que não é possível a gente ter uma neutralidade que exclua por completo, né, as representações, os saberes, as crenças, né, desse cientista. É claro que ele deve saber lidar com isso, né, com as suas crenças, mas essa neutralidade irrestrita, de fato, ela não existe. Então, e esse rigor científico ele não vai deturpar a compreensão do real, ele vai possibilitar um aprofundamento da compreensão desse real, ok? Portanto, essa opção D está falsa. A opção E, um dos pressupostos do pensamento de Marx e Engels é a possibilidade efetiva de se chegar à verdade, entendendo-a sempre como histórica. Está correta também essa opção, né? Então, nós temos como opção falsa da última questão, a opção D de dado. Então, nós terminamos aqui a correção desse simulado, né? Refaçam o simulado, está sendo disponibilizado também na modalidade PDF, né? Vocês podem baixar, fazer em casa, refazer e também realizar as leituras propostas, né? A leitura referente a esse texto, tá bom? Então, no mais é isso e até a próxima.